porque anteriormente nós só trabalhávamos ela na teoria, principalmente com aqueles jogadores que vêm jogando mais, né? E fica difícil de você melhorar a performance deles, né? Estabilizar a performance, né? O papel do treinador é melhorar e estabilizar a performance, né? Mas eu não estava conseguindo atuar com eles, né? Principalmente em exercícios, em repetições, e mostrar, né, o que a gente queria, praticar, né, para o próximo jogo, né? Futebol brasileiro ele é difícil, cara, porque o treinador ele não consegue preparar a equipe, né? Ainda mais para o treinador que chega no meio do processo, um jogo em cima de outro. Eu tenho visto a Série A, né? A Série A está bem espaçada, é um jogo por semana, a não ser aqueles times que estão na Copa do Brasil e, eventualmente, na Libertadores. Então, fica bem melhor para o treinador, né? Então, a gente pôde experimentar alguns jogadores durante a semana, conversar com eles também, sentir quem estava melhor preparado mentalmente. Esse foi um dos casos do Caio, né? O Caio realmente é um jogador que tem crescido no nosso processo diário. O Andrei é outro, né? Vocês viram a entrevista do Andrei lá em Ponta Grossa. Muita gente achou que o Andrei, ele falou um monte de coisa, mas eu gostei muito do que ele falou, porque ele mostrou indignação, ele mostrou que o nosso clube está bem longe daquilo que todos nós queremos, né? A capacidade que tem os homens que tem aqui dentro, né? Pai de família, tem uma meninada, mas tem muito homem, tem muito caráter, tem qualidade, tem camisa, tem trabalho, tem esforço de toda uma diretoria, tem uma expectativa enorme, né, de uma torcida gigantesca. Então, nós ainda estamos muito longe daquilo que a gente quer, mas com essa semana, agora nós temos aí mais alguns dias, né? Claro que temos um jogo já na sexta, outro na segunda, que é complicado, já não é a mesma coisa, mas a tendência é a gente evoluindo no processo e poder fazer as melhores escolhas também, quando a gente pode experimentar e praticar, né, nos treinamentos. Então, acho que isso foi fundamental. E a postura também dos meninos, né? A volta do Castan para nós é muito importante, sem demérito a ninguém, mas o Castan é o grande líder dessa equipe, uma personalidade enorme, uma identificação muito grande com o clube, uma relação muito boa comigo, com o Márcio, meu auxiliar, já jogou com o Castan, né? Hoje a gente estava sem o Rômulo, sem o Morato, sem o Bruno também, o Bruno ficou de fora da última hora, apesar que ele não ia começar jogando, até porque ele estava um pouco descontado. Mas o Rômulo e o Morato também são caras bem experientes também, vão nos agregar muito. Eu preciso de todos os jogadores, os meninos amadurecendo na marra também, né? Porque agora é estado de sítio, né? Estado de emergência, corda esticada, porque tivemos uma boa vitória, mas ainda estamos longe daquilo que nós pretendemos, né? Que é terminar essa competição dentro dos 4. A competição está muito difícil, muito parelha, muito dura. Então, acho que hoje o mais importante era a vitória, com uma boa apresentação, com uma boa entrega, com uma boa pressão, principalmente no início. Segundo tempo, cansamos um pouco, é um modelo diferente. Os jogadores ainda não estão adaptados a pressionar o tempo todo em cima. Podemos trocar um pouco de ritmo também. Ali no meio do segundo tempo, ficamos bem com a bola, trabalhamos, mas chegou um momento que virou muita trocação, né? Lá e cá, que não era interessante para nós, porque nós já tínhamos a vantagem. Então, tudo isso a gente vai poder acrescentar, melhorar e agradecer ao apoio de toda a diretoria, do torcedor do Vasco em especial, cara, na rua. Não é pouco que eu saí nesses dias, porque quando o treinador perde fica muito ruim. Agradecer em especial a minha esposa que está aqui do meu lado, a Dani, que veio lá de Porto Alegre para me dar essa força, né? Eu estou muito engajado nesse processo e eu não quero perder essa oportunidade de jeito nenhum. E os jogadores também não querem, né? Então, acho que hoje foi uma vitória bem importante, né? Em homenagem também aos torcedores do Vasco. No aniversário, a gente... Primeiro tempo não foi bom, mas nós estávamos bem na partida. O segundo tempo foi todo nosso contra o Operário, mais ou menos desse modelo que nós jogamos, né? Mas nós estamos bem satisfeitos ainda com a nossa pontuação, nós precisamos de mais, e essa foi a tônica no nosso vestiário agora. Hélito, eu estou pensando jogo a jogo agora, sabe? Eu não posso priorizar um jogo ou outro, nós temos que ser muito assertivos em todas as partidas. Nós precisamos praticamente de 10 vitórias, né? Ainda falta muita coisa, a gente nem conseguiu essas 10 vitórias ainda no campeonato, acho que hoje, se eu não me engano, foi a nossa 9ª vitória. Então, é aquilo que eu falei, é um estado de emergência, estado de sítio, corda esticada, concentração máxima, foco total no Brasil. Já falei para eles aqui, né, o Brasil é o lanterna, o meu primeiro clube profissional de mais comprometimento foi no Brasil de Pelotas, em 2008. O Brasil me chamou para tirar o Brasil do rebaixamento no Gauchão, com muita luta a gente conseguiu. O seu treinador é o Kleber Gaúcho, meu amigo pessoal, fez o curso comigo agora na CBF. Está tendo uma oportunidade de ouro, foi campeão Goiânia agora com o time do interior. É um cara muito, muito enérgico também, muito assertivo. Ele não conseguiu ganhar ainda com o Brasil. Então, Wellington, eu estou pensando nesse jogo de sexta-feira, sabe? Claro que segunda-feira já está próximo, nós temos que cuidar principalmente a carga de treinamento, né, os conteúdos, como que nós vamos ministrar isso para os jogadores.
mas o foco total é no Brasil, porque vai ser um jogo dificílimo, é um time chato, bola aérea, competitivo, futebol gaúcho, para bastante a jogada, com lealdade, mas para bastante a jogada. Então é concentrar demais. Amanhã nós já estamos treinando, né? Claro que o G1 vai fazer a recuperação, mas o G2 já está avisando, né? Essa partida contra o Brasil. Nós vamos ter praticamente a quarta, né? Terça e a quarta, a terça ainda, os jogadores um pouco desgastados, mas praticamente na quarta-feira que nós vamos definir a estratégia, né? Vamos olhar também o Brasil com mais detalhes agora, com o Kleber chegando, acho que foi o quarto jogo dele, mas a estratégia é Brasil, Elton, é pensar no Brasil. Olha como está nos faltando aí 3 pontos, né? Talvez do jogo contra o Londrina aqui, ou um do Operário, ou um lá do Remo, empate também, muitas vezes na Série B, se você não consegue ganhar de pontinho em pontinho também, no final faz a diferença, eu sei por experiência própria, então não vamos ficar lamentando, porque o que passou não adianta, nós não vamos conseguir atuar, mas nós não podemos repetir o erro que a gente teve, né? Quando a gente ganhou do Guarani, nós demos uma relaxada, depois tivemos 2 vitórias, e acabamos tendo uma sequência bem negativa, né? Claro que tivemos uma série de problemas, desfalques, muitos erros também, né? Que hoje não se repetiram, e a gente tem trabalhado isso com eles, né? Futebol, você não pode errar em algumas áreas, em alguns setores do campo, né? E nos últimos 3 jogos a gente já vinha com erros bem pontuais que dificultavam a nossa parte coletiva, né? E hoje, errando pouco, realmente apareceu o nosso jogo coletivo, a qualidade dos jogadores também. Hoje todos os jogadores jogaram muito bem, não podemos reclamar de ninguém. Talvez o Jabá um pouco abaixo da média dele, porque é uma média bem alta, né? Mas eu acho que todos os jogadores, Matias entrou bem legal também, Dani também, Figueiredo, né? Então acho que hoje não dá para reclamar não. E é pensar no Brasil, Elton, pensar somente no Brasil, que vai ser um jogo dificílimo, mais um jogo difícil aqui em São Januário. Você vai fazer muitas conversas, né? Eu conversei com alguns jogadores individual, conversei com as principais lideranças, solicitei que eles precisavam voltar, né, a falar, a ser líderes. O Andrei se colocou no processo naquela entrevista, foi ótima para mim, né? Porque assumiu uma responsabilidade, assumiu uma vergonha na cara, um sentimento de todo torcedor vascaíno, como ele é, né? Porque é um jogador torcedor, o Andrei, ele foi formado aqui dentro, né? O Léo Matos também participou muito bem das reuniões, Vanderlei, Zeca, quem mais ali? Cano, Andrei, né, representando a meninada, e o Castanha. O Castanha é o nosso líder máximo, cara. O treino, o ambiente com o Castanha é um, sem o Castanha é outro. O próprio treinamento, né? Foco, concentração, liderança, coragem, né? Passa muita coragem para os meninos, confiança. É um cara que acredita muito no Vasco, no time do Vasco. Muitas vezes, quando você não vê ter os resultados, né, entra a desconfiança para dentro do trabalho, e o Castanha não deixou isso em nenhum momento. Morato tem feito isso também, Rômulo um pouco mais quieto, mas é uma liderança por exemplo, né, por posicionamento, por postura profissional. Então eu fomentei essa semana pequenos grupos para reaparecer pequenas lideranças, né? E aí eles dividem comigo essas lideranças, né? E esse processo de puxar também a equipe mentalmente. Caio, você falou também lá no jogo do Operário, quando a gente estava perdendo de 2-0 no intervalo, talvez foi o jogador que mais se posicionou, ele já ia entrar, né? Mas eu estava bem desanimado pelo jogo do Londrina, por como foi, né? E a sequência de derrotas sempre é ruim para o treinador, e o Caio, o Andrei, realmente puxaram bem esse processo, né? Então é importante que essas lideranças vão aparecendo e que os jogadores assumam a responsabilidade de jogar no Vasco da Gama, né? De representar o Vasco da Gama. E esses dois aí estão muito acostumados, né? E eu escolhi muitos dois por isso também, não só pelo aspecto técnico, tático, né, físico, mas muito também pelo aspecto mental, comprometimento, coragem e enfrentar momentos difíceis. Então, estão todos de parabéns. Peck também, né, vou fazer uma consideração especial. Começou jogando comigo os 2, 3 primeiros jogos. A gente alternou, né, deixamos ele um pouco fora. Ele deu uma esmorecida, mas essa semana ele veio com tudo também, muito concentrado nas orientações que a gente vem passando para ele. E hoje foi muito combativo também, competitivo. E é isso que a gente precisa, né? Um time qualificado, mas combativo, com a cara da competição, porque a competição é diferente, a gente precisa ter fome, luta, entrega. É isso que o torcedor do Vasco quer ver. E a gente fazendo isso, competindo forte, a nossa qualidade ela aflora. Nosso jogo coletivo vai fomentando também a qualidade individual deles. Eu acho que isso que ficou de positivo, né? Temos muita coisa para crescer ainda, mas hoje era uma vitória para nos colocar um pouquinho mais perto do G4. Nós estamos a 4 pontos, tem muita gente ainda no meio,
mas tem muito confronto direto também. E agora, né, nós conseguindo fazer uma boa partida contra o Brasil, é o jogo da reaproximação, vamos dizer assim, né? É assim que nós estamos encarando, para depois reaproximar do bloco de cima, e aí nos jogos contra o Avaí e o CRB, mais 2 decisões, né? E para nós agora não tem mais jogo tranquilo, é tudo decisão. Competição já é assim, mas como a gente ficou para trás, né, nesse primeiro turno, em final de primeiro turno, a gente precisa recuperar o mais rápido possível e ter esse espírito, né? E é isso que nós vamos fomentar cada vez mais no nosso dia a dia. O ano passado teve 3 times que dispararam, que foi a Chapecoense, o América, que eu era o treinador, e o Cuiabá. E o quarto quase sempre foi o Juventude também, né? Então a pontuação foi muito alta dos primeiros, a virada do turno já foi bem mais alta a pontuação. Então acho que essa pontuação, claro que nós vamos pensar ainda no 64, mas talvez com 62, 60. O ano passado com 60 você subiu, né? Porque o quinto ficou com 59. Mas isso é tudo mais para frente, né, a suposição. O que fica são as lições também da própria competição, né, Cris? Nós já passamos por alguns altos e baixos na competição, né? O alto ainda não teve, muito mais médios e baixos, né? Então fica as lições, né, que nós demos uma recuperada quando fizemos o gol contra o Londrina aqui. Nós entramos no G4. Eu estava vendo depois o tape do jogo, apareceu a tabela, Vasco, 4º colocado. A gente chegou muito próximo e aí rapidamente a coisa virou, né? Com 2 erros nossos a coisa virou. E aí depois saímos para pegar o Operário e ainda perdemos. E aí, dentro do G4 próximo, vamos lá para baixo, né? Então essas lições vão ficar muito fortes para a gente, a nível de estado de emergência, estado de sítio, foco total, não podemos relaxar em nenhum momento. Temos que ser muito assertivo nas partidas, errar menos individualmente, em zonas que tem... No futebol tem zonas que você erra e não acontece nada, mas tem zonas que você erra e que são muito... Se o adversário ainda é assertivo dentro do seu erro, acaba você tomando gol, né? E tomar gol na Série B sempre é complicado, né? Então nós temos que melhorar o nosso desempenho fora também, apesar de eu ver muitas equipes com desempenho forte em casa e fora ainda não com desempenho alto e chegando próximo do G4. Então nós sabemos bem onde nós precisamos melhorar, o que nós precisamos melhorar. Sabemos que com esse maior tempo também nós temos 2 jogos agora e depois do jogo do Avaí abre um período grande também para o jogo do CRB. Então nós temos que ser muito assertivos contra o Brasil. Sexta, para depois pensar na segunda-feira e aí ter uns 10, 12 dias aí para reagrupar o time. Estamos fazendo alguns movimentos fora do campo também, a diretoria é incansável com o passe. Desde que eu cheguei aqui, todas as equipes estão nesse processo, né, de retomada, de ajuste, né, de buscar ser mais assertivo, de buscar qualificar mais ainda o plantel. Não é só na Série B isso, isso é na Série A também, times que estão na ponta e estão se melhorando cada vez mais. Esse é o processo normal do futebol e nós estamos muito atentos a isso, espero que a gente consiga melhorar e vamos melhorar, porque o Pássaro está muito ativo, está buscando muito essas soluções também de fora que nós precisamos. E aí todo mundo, o Luiz, não, isso é uma coisa que todos os clubes estão fazendo. Pode olhar, Série A, Série B, Série C, isso é um momento de reavaliação do trabalho e de agregar para o trabalho. Então não foi assim, precisamos de... Não, isso é um processo natural, ainda mais aquele time que ainda não conseguiu o rendimento e o objetivo que ele tem na competição. E o Vasco, todo mundo sabe que o objetivo único é o acesso. Não tem outra coisa para o Vasco, né? Então acho que a gente vai melhorar isso aí também, né? Vai voltar alguns jogadores, agora já para esse jogo, né? O Jabá e o Morato, que foi muito bem no jogo lá, e coincidiu, né, a saída do Castan e do Morato com nossas 3 derrotas, né? O Castan já voltou, o Morato está voltando, o Rômulo também, se Deus quiser o Bruno vai ter condição, e a gente com todos eles à disposição fica mais forte ainda, e talvez com um ou outro acréscimo, 1, 2 ou 3 acréscimos pontuais, dentro daquilo que a gente precisa, o nosso clube vai ficar mais forte ainda para essa luta, né, a Cris falou ali 12 vitórias, eu acreditava em 11, uma já foi, mais 10, alguns empates. Então vamos pensar jogo a jogo. Agora nós não podemos ficar fazendo muito cálculo, cada jogo uma decisão e é assim que o clube todo está procedendo. Tinha boas chegadas na área, ele ainda pode mais agredir aqui o fundo quando a bola bate no lateral, agredir a linha dos caras, a gente estava tocando demais a bola, com posse, mas agredindo pouco a linha, né? Deixando a defesa dos caras pouco desconfortável, e você tem que deixar, né? Nós temos o Cano lá dentro também, e o Cano hoje fez um grande pivô no primeiro jogo, no primeiro gol, né? Saiu no tempo certo, serviu o Marquinhos,
Nós chegamos várias vezes ali pelo lado esquerdo no primeiro tempo, poderíamos até ter feito mais gols, se tivesse tido uma escolha melhor. Mas o Andrei realmente, né? O Andrei, a gente conversou com a comissão permanente, o Andrei está jogando mais atrás, está jogando mais como primeiro volante, mas sem o Bruno e sem o Rômulo, né? O Caio, já tinha dito para vocês que eu acompanho ele há muito tempo, tanto ele como o Bruno. O Caio jogava nessa função há 2, 3 anos atrás. No último ano, na Copa do Brasil, ele jogou mais à frente, até foi um dos goleadores da equipe. Mas eu conversei demais com ele e a personalidade do Caio é muito grande, cara. É um cara de personalidade alta, não sei se você sabe, mas a mãe do Caio foi atleta de vôlei, jogou na Alemanha um bom tempo, o pai do Caio é alemão, o Caio tem dupla nacionalidade também, pode ser um ativo bem importante para o Vasco também, na sequência, né? Não agora, na sequência, né? Mas o Andrei, eu gostei demais da personalidade dele, sabe? Ele se botou no processo, o Andrei é muito especulado em vários times aí fora, tá? E ele sabe, o contrato dele está findando com o Vasco, e eu disse, pô, será que esse cara vai estar na luta? Cara, e o que ele fez lá, o que ele se posicionou essa semana, ele está muito engajado no processo Vasco da Gama, né? Então, é um jogador que muitos clubes querem, e nós temos que aproveitar o máximo dele aqui, e eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer o acesso, e ele permanecesse para jogar uma nova Série A diferente, né? Mas isso é mais para frente, nós temos que focar no jogo contra o Brasil de Pelotas. Mas eu gostei demais da postura dos dois, né? Tanto lá no jogo contra o Operário, os dois entraram muito bem, o Caio primeiro, depois o Andrei, mas principalmente no nosso dia a dia e como eles se expressaram, né, para nós, para o grupo e para mim, para a nossa comissão técnica como homens também, né? Então, eu acho que isso pesou bastante hoje e eu queria parabenizar os dois, um gol de cada um, né, merecido. As coisas não acontecem por acaso, né? Acho que por merecimento os dois hoje foram premiados com os gols e são dois caras que eu tenho a máxima confiança. As derrotas aí geralmente, né, o treinador vai embora, né, e o torcedor abandona o treinador e não foi o que aconteceu, né? O torcedor do Vasco continuou apoiando, confiando. Vocês me mandaram a mensagem no último jogo, eu recebi as mensagens de vários torcedores do Vasco espalhados pelo Brasil, pelo mundo, né? E isso não tem preço, cara, sabe? Eu acho que é uma construção também de carreira. É a confiança que o torcedor tem que a gente está aqui se dedicando ao máximo, mesmo quando os resultados não vêm. Então, eu queria já agradecer anteriormente, mas eu queria agradecer demais, cara, esse apoio, essa compreensão. E o torcedor sabe que eu estou valorizando demais e eu cheguei no momento da minha carreira que eu também posso escolher onde eu vou trabalhar, sabe? Não é fácil isso. E eu escolhi trabalhar no Vasco da Gama, cara. Escolhi trabalhar aqui, claro que eu precisava do convite, né? Mas desde que eu cheguei aqui, eu já tive uma série de convites para sair daqui, inclusive para a Série A. 2 convites, mas ninguém vai me tirar daqui, não. Eu só saio daqui quando o Vasco achar que meu trabalho não é mais condizente para esse momento, né? Meu contrato é curto aqui também, até o fim do ano, então eu peço cada vez mais o apoio e pensamento positivo, né? Claro que o Vasco ainda tem muitas situações de dificuldade, a gente viu aí a dificuldade financeira, algumas dificuldades políticas, mas eu não vou me envolver nisso, não quero me envolver nisso, acho que isso aí não é uma questão que envolve o treinador e também não deixo eu entrar aqui, né, no vestiário. Acho que a gente está bem blindado em relação a isso. Nossa ida para o CT lá é muito importante, que a gente fica lá trabalhando. O presidente Jorge, né, e o Pássaro, claro que me cobram muito, mas também me dão respaldo e confiança no trabalho. Então, eu estou muito feliz com esse apoio de todos, não só do torcedor, em especial do torcedor, mas da diretoria e dos jogadores também, né, porque os jogadores também, se não acreditam no treinador, principalmente depois de 3 derrotas, uma entrevista forte que eu dei, e a intenção da entrevista era mexer com o ambiente mesmo, era fazer todo mundo sair da zona de conforto, todo mundo fazer uma autoavaliação, e foi o que a gente fez a semana toda. Já no domingo eu tive uma reunião muito legal com o Pássaro e com o presidente Jorge, lá na casa do presidente Jorge, foi muito boa a reunião, depois na segunda com a comissão permanente também, com o Daniel, com o Fabiano, o gerente, foi muito legal também, e eles colocaram uma série de situações, nós estamos nos conhecendo, nos entrosando, com jogo em cima de jogo, é um risco, a minha profissão já é de risco, cara. Agora, você pegar um time do tamanho do Vasco, sem poder treinar, com a pontuação baixa, em 9º colocado, e tendo que ganhar o tempo inteiro, é muito arriscado, sabe? Mas eu resolvi correr esse risco e não me arrependo nenhum momento. E se tivesse perdido hoje, tivesse que ir embora hoje, que muito provavelmente poderia acontecer, não me arrependeria em nenhum momento, sabe, torcedor do Vasco? Em nenhum momento. Eu sei bem o que eu quero aqui, foi uma escolha consciente, então em nenhum momento você vai ver eu arrependido de treinar o Vasco. Pelo contrário,
é um orgulho enorme, mesmo na dificuldade. Isso está marcado na minha história. Minhas filhas, minha esposa que está aqui, meus netos, se Deus quiser, vão saber que um dia o vô deles foi treinador do Vasco. E eu espero que seja com sucesso. A gente não controla isso, né? Resultado a gente não controla. Né? Sucesso e resultado, eles vêm antes do trabalho só no dicionário. Né? E, infelizmente, eu não estou com muito tempo, mas eu não vou ficar me queixando, eu sabia disso. É trabalhar com o tempo que eu tenho, se entregar ao máximo. E conto também com reforço, obviamente que conto. Todos os times, como eu falei para vocês, estão se qualificando, né? Estão buscando ser mais assertivos, ter mais opções. E é isso que o Vasco vai fazer também, como todas as equipes do futebol brasileiro. Uma primeira perna do campeonato, você já tem uma avaliação, você já tem as circunstâncias que você viveu e você já sabe onde que você tem que atacar. Nós precisamos de um pouco mais de maturidade também, algumas opções importantes para a gente, no setor defensivo principalmente, mas sem terra arrasada e sem desvalorizar os nossos jogadores, porque nós temos muita coisa boa aqui, muitos jogadores de qualidade, mas para o momento do Vasco, quanto mais opções e qualidade nós tivermos, melhor para todo o clube, melhor para a diretoria, melhor para os próprios jogadores, melhor para a comissão técnica também, mas nada de desvario, não. É 2 ou 3 jogadores que devem chegar em breve e o Pássaro, junto com o Jorge, com a diretoria, está trabalhando demais nisso. Não é fácil, nesse momento, tá? Você reforçar, ainda mais quando sai aquela notícia a semana, Vasco penhorado, Vasco, né? Os jogadores, eles ficam meio assim, né? Mas nós estamos trabalhando forte e os jogadores sabem que aqui no Vasco tem uma diretoria séria, que está buscando regularizar o clube também em vários aspectos, né? E nós temos papel importantíssimo nisso, né? Eu falo isso para os jogadores, nós somos responsáveis também por um Vasco melhor amanhã. Amanhã, no ano que vem, na próxima temporada, porque o nosso sucesso aqui vai fazer que o Vasco cresça novamente, volte para a Série A e volte cada vez mais a ser esse gigante do futebol brasileiro. Então, a gente já trabalhava assim em algumas situações no América, né, de a nossa entrada do lateral por dentro. Se vocês repararem bem, eu nem ia falar, mas vou falar aqui, já que você perguntou, o segundo tempo contra o Operário foi isso que nós fizemos. Né? As pessoas falaram, o Lisca falou pouco, mas o time melhorou demais, nós tivemos quase 80% de posse de bola contra o Operário. Ontem nós vimos o compacto, eu sempre mostro, né, para os jogadores, na câmera aberta, os pontos fracos, os pontos fortes, as críticas sempre construtivas. E quando terminou os lances, eu falei, galera, 2-0 para o Operário, foi condizente com o que a gente apresentou? Principalmente no segundo tempo. Cara, no segundo tempo foi um massacre. A bola não entrou, a bola batia num, batia no outro, eles botaram 9 jogadores dentro da área, e o Morato foi muito assertivo com o Zeca e o Marquinhos. Lá nós já usamos essa estratégia e crescemos demais. E hoje nós decidimos seguir ela, né? No primeiro tempo lá, no segundo tempo lá a gente usou o Caio entre linhas, muito forte, pode ver que o Caio chegou na área, chegou no primeiro pau, chutou. Depois ele veio para o lugar do Rômulo e o André entrou nessa função já e entrou muito bem também. Mas o Morato aqui pelo lado esquerdo nós ficamos mais forte ainda, né? E aí vamos ver quem que vai jogar, Morato, Léo Jabá, Peck foi muito bem hoje também. Mas é uma estratégia que a gente bolou durante a semana e o Zeca nos dá essa possibilidade, né? Um jogador que gosta de construir por dentro também. E é difícil você construir por dentro e marcar por fora quando você perde a bola na linha de 4, né? Então, eu acho que quem pode ser considerado um destaque para a gente poder ter essa alternância de sistema é o Zeca. Então, o Zeca nos deu essa possibilidade. E o destaque, eu acho que hoje foi o grupo, foi todos os jogadores, coletivamente fomos muito fortes. E a assertividade da comissão técnica de todos, né? Belo trabalho que a gente fez na semana também, entrosamos bem com o Daniel Félix, que é o nosso preparador, conseguimos nos aproximar mais, ele nos falou mais sobre o trabalho, o que ele pensava em desenvolver, porque não tínhamos tempo para isso, né? Fizemos um excelente trabalho de força também na quarta ou quinta-feira, né, dando uma beliscada nos aspectos físicos também, que os jogadores há muito tempo não podiam fazer pelo calendário. Então, conseguimos também equacionar bem a carga de trabalho e os jogadores, e mais importante, né, os jogadores acreditarem na estratégia e cumprirem ela. Então, o destaque, para mim, é do clube todo e, principalmente, dos jogadores que executam a estratégia que a gente planeja. Muito identificado com o processo, uma relação muito estreita comigo, com o Márcio, com o Cauã. É o líder nato do time, né? E pode ver, né, que com o Castan jogando nós não tínhamos tomado gol também, né? Nós não tínhamos tomado contra o Vila e não tínhamos tomado contra o Vitória.
Já pontuei também que o Morato é um cara que nos fez muita falta, foi muito bem lá em Salvador, muito bem. Né? Aqui, aí depois teve o Covid. Né? Nós tivemos esse azar. Agora o Sarra também, né? Esqueci do Sarra Fiore também, que vinha jogando muito bem, sendo muito assertivo, pegou o Covid também. Então, eu espero que esse surto aí fique só neles. Nós estamos se cuidando muito aqui no Rio, né? Tem essa nova variante, a Delta. Então, cuidado, né? De todos nós, né? Não só dos jogadores, mas nós, funcionários, vocês também da imprensa, porque a coisa voltou a ficar um pouco preocupante, né? Lá no meu time, ontem eu conversei com o presidente Salum, que foi meu presidente no América, tem 10 casos de Covid, né? Hoje o América jogou todo arrebentado e acabou ganhando bem, né, o jogo pela manhã do Ceará. Então, o Castanho é um cara muito importante para nós, Morato também, Rômulo também, são jogadores que na hora, né, da pressão estão acostumados, estão mais acostumados com isso e passam, né, essa confiança para os jogadores. E erramos menos, né? Erramos pouco individualmente, e quando você não erra individualmente em setores que comprometem a equipe, realmente você fica muito mais perto da vitória. Né? E foi o que aconteceu hoje. A gente teve muito poucos erros, permitimos muito pouco para a Ponte, talvez uma jogada do Niltinho no início, uma do Moisés que trouxe para dentro, chutou, e depois bolas paradas. Né? Ainda estamos sofrendo muitas bolas paradas contra nós. Hoje foram 10 escanteios contra, nos outros jogos também, muitas bolas paradas contra a nossa área, uma hora tu vaza. Mas hoje a gente foi bem assertivo, a gente conseguiu também treinar em cima das características da bola aérea da Ponte, coisa que em outros jogos fica difícil, você pontua mais no vídeo, mas dessa vez eu pude ter 2 sessões de treinos de bola parada, tanto ofensiva como defensiva, e isso melhorou. As ofensivas ainda não entraram, trabalhamos algumas jogadinhas ensaiadas também, que ainda não tínhamos. Hoje, na jogadinha de saída de jogo, pena que a bola escapou do Léo Jabá, porque senão o Marquinhos já ia atacar o fundo, e nós já íamos lá dentro no início do jogo. Estávamos saindo para trás, né? Toca para trás, toca para trás, toca para trás, eu não gosto disso. Né? Nós já temos que sair agredindo. Né? Então, acho que é isso, cara. O Castanho é um cara importante, como todos são, Léo Matos, Vanderlei, e essa semana eu cutuquei eles, os mais experientes, e eles me ajudaram demais, então todos estão de parabéns.